que esta palavra ali, FORLIR, significa Fórum Regional de Liberdade Religiosa, União Central Brasileira. E o coordenador deste fórum regional na União Central Brasileira, Deus me deu também essa incumbência, irmão Alcimar, de ser o coordenador regional do fórum, o coordenador do Fórum Regional da União Central Brasileira, que encampa a Igreja Adventista em todo o estado de São Paulo. Então, nós temos aqui, através deste fórum, uma representação da Igreja Adventista no estado de São Paulo. Mas eu sei que alguns estão pensando, mas qual é o sentido da liberdade religiosa? Por que nós precisamos defender, proteger e promover a liberdade religiosa? Até criar leis sobre liberdade religiosa, que a deputada doutora Damares Moura foi autora de uma lei, e o sargento Nery votou nessa lei, que estabelece a lei estadual da liberdade religiosa no estado de São Paulo. Essa lei, ela tem cerca de 80 artigos e ela trata da liberdade religiosa de uma forma ampla. A deputada Damares Moura, quando assumiu esse mandato, ela assumiu com uma forte convicção de continuar defendendo a liberdade religiosa. Agora, eu pergunto, queridos irmãos aqui da Igreja do Ipiranga, é fácil defender a liberdade religiosa? É um assunto que todos compreendem a importância e sabem o que é? Ou fica uma dúvida na cabeça de todos nós a respeito do que seja a liberdade religiosa? Eu sei que fica uma dúvida. Vamos dizer, o candomblé e um evangélico. Pelo campo da doutrina, haveria uma igualdade? Claro que não. Mas, mesmo assim, havendo um abismo entre as duas concepções religiosas, nós devemos construir sobre esse abismo uma ponte. Esta falsa liberdade religiosa vem dos Estados Unidos, desde o ano 2003, quando a liderança rejeitada da Igreja Adventista se assentou na ONU, para promover a falsa liberdade religiosa. Assim ela construiu esta ponte para o Espiritismo. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através da voragem para apanhar a mão do Espiritismo. Estender-se-ão por sobre o abismo para dar mãos ao poder romano. E, sob a influência desta tríplice união, este país seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos da consciência. O Grande Conflito, página 588. Os Estados Unidos é a segunda besta. Os Estados Unidos fez no dia 2 de junho de 2020 a imagem da besta. Quando Donald Trump foi perante uma imagem do Papa João Paulo II, após a adoração à besta, ele fez o decreto internacional para que todos os países e igrejas promovam a imagem da besta, a qual é o pluralismo religioso, na falsa liberdade religiosa. E assim os países e igrejas estão promovendo. Aqui no Brasil, por exemplo, aqui no Brasil era proibido o espiritismo fazer sacrifícios de animais. Mas as igrejas foram na Assembleia Legislativa para promover a falsa liberdade religiosa, aí acrescentou a lei, dizendo assim, mas isto não vale para as religiões de matrizes africanas. E sabe o que aconteceu? Agora, como não é mais crime matar os animais para oferecer aos demônios, o espiritismo estão matando os animais e bebendo sangue e colocando vídeos na internet. Vocês estão vendo o que a imagem da besta estão fazendo? Mas o espiritismo será desmascarado. O espiritismo não é de
de Deus, o espiritismo é de Satanás. Axé é demônio, não é de Deus, é Satanás. Quem tem ouvido, ouça. Aqui está para escrever essa dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. A liderança rejeitada da Igreja Adventista entregou-se ao Espiritismo. E assim os templos adventistas se tornaram moradas de demônios, promovendo a falsa liberdade religiosa, a qual é a imagem da besta. Mas Deus ama a sua igreja, e escolheu uma nova liderança. Agora Elias Joanã é o líder mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O poderoso movimento do Apocalipse 18, fora dos templos adventista, mas com a mesma mensagem da profetisa Ellen G. White. Ou seja, para dar o alto clamor da mensagem do terceiro anjo. Agora veja estas cenas de terror do Espiritismo. E os templos adventistas, para promover a falsa liberdade religiosa, pede respeito. Vamos dizer, o candomblé e um evangélico. Pelo campo da doutrina, haveria uma igualdade? Claro que não. Mas, mesmo assim, havendo um abismo entre as duas concepções religiosas, nós devemos construir sobre esse abismo uma ponte. E o nome dessa ponte é respeito. Tá ok? Então, mesmo diante de concepções religiosas divergentíssimas, nós devemos atuar pelo viés do respeito. Nós devemos construir sobre esse abismo uma ponte. E o nome dessa ponte é respeito. 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 O espiritismo está matando os animais e bebendo sangue e colocando vídeos na internet. Vocês estão vendo o que a imagem da besta estão fazendo? Mas o espiritismo será desmascarado. O espiritismo não é de Deus. O espiritismo é de Satanás. Axé é demônio, não é de Deus, é Satanás.